Pessoal, o Tegar mais um mês aí entregou R$ 1,33 de dividendos, né? A gente vai dar uma olhada lá na DRE também, ver as expectativas futuras. Ele já vai dar um guide, assim, aquelas expectativas aí para os próximos meses, tá? Valores entre 1,30 a 1,50. A gente vai também ver questão de alocações, né? Alocações ali acima de 10% que a gente tem ali com uma exposiçãozinha acima daquele patamar que a gente tem como limite, né? Vamos dar uma olhada nas atualizações. Ok? Também teve alocação de recursos aí lá da 12ª emissão de cotas. Ou seja, tem muita coisa aí para a gente ver. Tá? Vamos direto aqui. O yield dele aí, pegando os últimos 12 meses, está por volta de 14,38, né? Um yield aí acima de 1% ao mês. Rendimento já vimos. Ele repetiu o rendimento que ele tem entregue anteriormente. A gente vai ver lá na frente detalhes sobre isso, né? Um rendimento até bem tranquilo em relação ao resultado que ele teve, já antecipando um pouco do que está para a gente ver à frente. Patrimônio líquido, 2,3 bilhões. Ok? Isso vai dar por cota aí R$ 119,58 e ele está sendo negociado acima disso, né? 125,60, P sobre VP aqui já de 1,05, 5% de ágio, né? Muita gente se pergunta, e aí, vale a pena comprar um fundo com um ágio desse, né? Um valor de mercado acima do valor patrimonial, tá? Vamos a seguir no relatório para a gente ver os demais números do ativo, né? Número de cotistas a gente vai ver aqui, tá por volta aí dos 161 mil cotistas, liquidez bem tranquila, liquidez, né? Entre 7 milhões e meio a 8 milhões de reais aí oscilando aí nos últimos meses, né? Tá bem tranquila a questão de liquidez, tem muito cotista, tá? Retorno total aí de 3%, né? Teve a rentabilidade do dividendo e também a rentabilidade da cota, que deu uma subida aí nesse último mês, ok? 187 ativos distribuídos em 105 municípios, que compõem aí 23 estados, tá? Aqui ele vai falar sobre a 12ª emissão, né? Ele teve uma captação de 616 milhões de reais e desses 616 ele já alocou 515, tá? Ou seja, alocou 84%, ou seja, tem por volta aí de 100 milhões de reais para alocar ainda em novas operações, ou seja, novas operações aí que atualmente estão no caixa do ativo, né? Vocês sabem ali que o valor que está no caixa vai gerando também um rendimento, né? Mas se comparado com a rentabilidade desse dinheiro alocado em uma operação, essa operação é para render mais, né? Já que você tem um risco maior. Então, tem essa tendência, né, desse valor ainda, quem sabe, até melhorar mais a questão do dividendo, né? Porque ele tem aí, se bem que é um peso aí de 100 milhões de reais, né? Não é tão pequeno, né? Diante do patrimônio total do ativo, né? Isso aí ainda quem sabe a aumentar um pouco mais aí esse spread de lucro do ativo. Algo bem curioso, né? O cenário macroeconômico aqui veio em branco, né? A página, né? Mas enfim, vamos continuar. Ele coloca aqui todo mês, fala um pouco sobre algumas de suas operações, né? Nesse caso aqui ele colocou duas operações, tá? Uma que a gente tem uma taxa interna de retorno bem alta, né? 17,6, a outra aqui de 14,98, ok? Temos aqui a situação de obra e venda, a gente vai ver isso aqui mais à frente no resumo, tá? Loteamento, né? Ele faz um aparato do que foi o mês aí dele de questão de comercialização. O loteamento ele comercializou 218 unidades. Os sócios dele, a Cipaz Nova Colorado, respectivamente, aí, venderam 87 e 75 unidades. Incorporação aí foram 59 unidades vendidas, né? Na multipropriedade foram 280 frações, tá? Inclusive, no vídeo anterior, até tirei uma dúvida de um inscrito aí que tem perguntado o que seria multipropriedade, tá? Multipropriedade aí, ele até fez um comparativo com hotelaria, né? Multipropriedade ali você tem um imóvel que comercializado, como a gente vê aqui em frações, são várias pessoas ali que compram frações daquele imóvel ali, cada um aproveita ali um certo intervalo de tempo, né? São um imóvel com vários donos, ok? No caso aí, principalmente resorts, tá? Que ali o pessoal aluga ali para passar um tempo de férias, outro pega outro período, outro dia assim vai fechando as frações, ok? Por isso que a gente vê aqui em frações. A carteira de CRIs, ela adquiriu 13 CRIs, tá? Uma taxa média aí bem alta, IPCA mais 12,11, né? 12,11. E aqui a gente tem o detalhamento desses 13 operações, tá? Essas 13 novos operações aí adquiridas pelo fundo. Aqui a gente tem questão de rentabilidade, né? Comparando o fundo em cota de mercado, tanto cota patrimonial com o CDI, com o IFIX, com o IPCA, né? O fundo aqui está bem tranquilo, questão de rentabilidade, né? Que vai mudar mais de um gráfico para o outro, aqui é só a questão da oscilação, né? A patrimonial oscila menos, né? Já que a de mercado tem uma volatilidade maior, tá? Mas nesse momento, a rentabilidade da cota considerando a cota de mercado, está maior do que a patrimonial, porque como a gente viu, tá com o ágio aí, né? O valor do mercado está acima do patrimonial. Aqui a gente tem a distribuição dos rendimentos aí dos últimos 12 meses, ok? Vem aí com o euro de 14,38, né? Nota que ele vem diminuindo, né? Mas questão também de preço da cota, né? A cota vai subindo, a questão do rendimento em relação ao valor adquirido diminui, né? Que você tem uma cota mais alta, né? Justamente nesse momento que muita gente acaba se perguntando se vale a pena ou não adquirir o fundo com ágio, né? Muita gente tem um limite ali do P sobre VP de 1, né? Ou seja, quando o valor
de mercado está acima do patrimonial, muita gente tem um freio ali, né? Mas isso aí vai de investidor para investidor, né? A gente não faz nenhuma indicação de compra ou venda de ativos aqui, tá? Vamos ver os números. Liquidez acima de R$ 1 milhão, bem tranquilo, né? Quase R$ 8 milhões negociados por dia, 161 mil cotistas, tá? Aqui então a gente entra na DRE. Pegamos março, né? Teve 29 milhões e meio aí de receita, tá? As operações de equity aí são responsáveis pela maior fonte de receitas, né? Quase não, né? Superior a 85%, sendo que as equities, ela tem um peso no patrimônio de 80%, né? E nas receitas ela tem um peso de 85%, ou seja, a rentabilidade das equities são rentabilidades muito fortes, né? Aqui tirando as despesas, 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, tá? Vai dar um resultado do caixa por volta de 27 milhões de reais. Isso daria ali por cota R$1,41. Ele distribuiu 1,33, ou seja, fez reserva novamente igual ao mês anterior. O mês anterior ele tinha feito 20 centavos de reserva, né? Esse mês aqui fez mais reserva, distribuiu 1,33, né? Tá bem tranquila a situação do TH na questão do rendimento e ainda tem aqueles 100 milhões de reais que a gente viu para ele alocar, né? Esses 100 milhões aí devem estar aí ou no fundo de renda fixa, né? Ou no caixa do ativo aí para ser alocado, né? Então isso ali ainda tem um pouco ali, alguma coisinha ali para aumentar no rendimento, já que você está trocando uma operação com uma rentabilidade menor para uma operação de rentabilidade, né? No caso, uma alocação dele que tem uma rentabilidade maior, ok? Aqui a gente tem um detalhamento dos resultados, tá? Quantidade de ativos, 187 ativos no total. A carteira de equities dele representa aí 159 operações, tá? Temos 26 CRIs e 2 ativos em bolsa. No caso, é um fundo imobiliário e uma ação. A gente vai ver mais à frente detalhes sobre isso. Aqui a gente vê o peso do patrimônio em cada uma dessas operações, né? Equities equivale a 80%, enquanto a rentabilidade é 85%, como a gente viu, né? O potencial aí dessas equities, tá? Carteira de CRIs dele é quase 11%. Temos também aí fundos de renda fixa, tá? Ativos em bolsa. Ele tem um imóvel também para aluguel. Aqui, então, vendo essa fatia maior, né? Esses 80%, as equities, que é quem é responsável por turbinar tanto esse rendimento, né? Que é aquela maior fatia lá, os 85%. A maior parte é de loteamento, né? Também tem incorporação em multipropriedade. A gente tem uma incrível taxa interna de retorno de quase PCA mais 17, né? E daí você vê aquela folga que ele tem ali, que ele vem tendo nos últimos meses para manter esses dividendos, né? Ele tem uma taxa muito agressiva, né? Questão de obras, 86% executado, 70% vendidos, né? Quanto mais próximo esse número de vendas tiver aqui de obras, né? Melhor, né? Quanto mais a obra tiver adiantado, melhor que você diminui os riscos de obra, né? Quanto mais vendido, melhor que você já tem ali o valor mais garantido, né? Você já tem, claro, tem os distratos, né? Mas você tem mais vendas feitas, né? E aí isso passa um pouco mais de segurança. Temos um detalhe aqui, a multipropriedade tem um risco maior, né? Por isso ela tem uma taxa interna maior aqui, chegando a ultrapassar aqui os 19,5%. Né? E até a questão de obra e venda dela está até bem tranquila, né? Bem próxima aqui a questão de venda relacionada à obra, né? Se bem que quanto maior esse valor de obra aqui também, mais positivo fica, né? Questão de risco de obra que você diminui. Temos aqui alguns detalhes, né, dessa carteira de equity, como a questão da segmentação, né? A maior parte aí dos loteamentos são loteamento aberto, tá? Também temos aqui por estado, Goiás é o principal, ok? Por fase aí lançados em desenvolvimento, são quase 60 não, né? Quase 58% aí estão em desenvolvimento, né? Uma boa parte foi entregue já, e temos aqui terrenos aí prontos para evoluir, né? São os famosos land banks aí, que são terrenos próprios, no jeito ali já, terrenos ali próprios para fazer um investimento, né? Construir um loteamento, uma incorporação, enfim, o que for, e tocar para frente aí o barco. Temos aqui a carteira de CRIs dele. Lembrando, a carteira de CRIs dele não tem um impacto tão grande, né, quanto a de equity, né? A equity representa 80%, a carteira de CRIs é menos de 11%, tá? Mas enfim, a gente tem incorporação, multipropriedade, home equity, temos uma taxa de retorno aí, uma taxa média aí de inflação mais 11,71, né? Taxa aqui bem agressiva também, né? Uma taxa high yield, tá? Questão de obra, 79% executado, 72% está vendido. LTV 44%, tá? Temos aí razão do saldo devedor, o fluxo mensal aí da PMT, tá? Da parcela que ele tem a receber, tá bem tranquila a questão das parcelas que ele tem a receber, né? Ou seja, de cada R$100 ali que ele tem a receber aqueles montante daqueles CRIs, tá? Ele já tem ali uma razão mensal de 183%, né? Ou seja, já tem R$183. Paga e ainda sobra R$83 na situação atual. Tá? Duration 2,8 anos. Por localização, o Ceará é o principal estado, tá? Por classe aqui, temos aqui série única com 48,67%, também tem série sênior aqui com 29%, tá? São CRIs todos atrelados à inflação. Aqui nós temos
a listagem das operações, né? Tem um pontinho de atenção para a gente ver, né? No caso aqui tem uma operação que é acima de 10%, que é aquela Aqualand, né? Continua aí acima dos 10% de exposição, tem 11,31%. A situação atual do ativo, né? Dava até, quem sabe, dar uma melhorada nessa questão da pulverização. É um portfólio bem grande, né? Mais de 187, quase 190 operações, né? Apenas aí, que apenas uma ainda tá acima dos 10%, né? Infelizmente, aí, quem sabe aí ele poderia ter vendido essa operação, né? Já que está tendo uma folga tão tranquila aí na questão dos rendimentos, né? Diminuir essa questão do risco, né? Mas isso aí vai de operação a operação, né? Quem sabe a operação aí não apresenta problemas, né? Não quer dizer, é apenas um número que a gente tem ali como 10%, tá? De limite, mas a gente vê que o restante das operações aí são bem pulverizadas, né? Tem uma operação aqui com 5,02, né? E aí essa aqui com 11, né? Quem sabe aí ele nessa emissão fizer essa alocação em outras partes, né? Ou até vender só parte dessa operação, mas enfim, vai da gestão aí, né? É apenas um ponto de vista, né? Quem sabe vamos acompanhando aí, mas tá acima dos 10%. Temos aqui os fundos imobiliários, né? E ações que ele tem, no caso ele tem a ação da Alphaville, tá? E o fundo imobiliário é o BIC11, ok? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Isso foi tudo e a gente se vê no próximo.